de um tracinho, ela é, na língua, na nossa gramática, um advérbio de negação. O que é um advérbio de negação? Não existe. Então, tracinho, luno, certo? Qual o significado de luno na nossa língua mãe? Luz. Então, luno, a negação, luno, luz, negação da luz. O que é a luz para a filosofia? É o conhecimento. Então, se você não quer buscar o conhecimento, você jamais vai conseguir. Mas aí tem um alento, né? Talvez também o que eu estou ensinando em sala de aula não tenha significado para esses meninos e meninas, né? Não tem significado até prático, já nem vou dizer transcendente. Tem duas palavrinhas que tem muita gente que não conhece, mas eu gosto de falar porque são bonitas, né? Norma culta. Imanência, mundo real. É o que eu estou vivendo. Imanência. Transcendência é o mundo, imanência é o mundo físico. Transcendência é o mundo metafísico, aquilo que a gente acha que não existe. Muitos dizem até que é mito. São coisas diferentes, embora o mito também tenha seu valor científico, né? Então, imanência e transcendência são duas coisas que precisam estar conectadas, certo? Precisam estar conectadas. Então, aí eu vou para um alento para vocês. Na filosofia, que é essa coisa maravilhosa de seres ascensionados que estudam o pensamento humano, né, o desenvolvimento desse pensamento, o que diz a filosofia dos pais da filosofia ocidental? E aí, se você for para a filosofia oriental, né, você vai ver seres ascensionados dizendo a mesma coisa, certo? O que a filosofia socrático-platônica que nos influenciou, que está na sua vida, você que nunca leu Sócrates e Platão, pode ter certeza que você fala, pensa e age igual a essa filosofia. O que diz o Sócrates e Platão? Eu sempre falo isso para o Dionísio. O Dionísio estava aqui da minha biblioteca, tanto que eu já li, ele fala assim, eu não cheguei a estudar, fiz o primário só, naquela época chamava primário, né, Dionísio? Hoje chama ensino fundamental, primeira fase, né? Então eu li pouco, Bené, eu nunca gostei de ler. Eu falei, Dionísio, mas da onde você tira tanto conhecimento, tanta sabedoria? Você sabe? Né? Aí eu falei para ele, acho que ele nem conhecia, eu falei, olha, segundo Sócrates e Platão, você está recordando as vidas passadas que você teve. Não sei onde. A Bíblia fala isso, o Evangelho de Jesus fala isso. Certo? É só vocês pesquisarem, né? Que vocês, antigamente eu tinha tudo isso na cabeça, hoje eu preciso de olhar aqui nas anotações para lembrar, mas Jeremias fala de existência, né? Antes, né? Deus falou isso, olha Jeremias, eu te conhecia antes, tem uma passagem lá que Deus fala para Jeremias, eu te conhecia antes, né? Tem uma parte, se eu não me engano, se me falha a memória, do apóstolo Tiago, se eu não me engano, não estou lembrado agora, mas ele fala, né? Ele fala também Jesus fala da existência. Então, se Jesus é nosso irmão, filho do nosso Pai, se ele teve uma existência anterior, por que nós não teríamos? O próprio Jesus falou isso, né? Antes de Abraão, eu já existia. Certo? Então, eu sempre falei para o Dionísio, sabe por que você sabe tantas coisas e responde a tantas coisas com inteligência? Porque você recorda. O Platão chamou isso de reminiscência, recordação de vidas passadas. Então você tem isso muito aflorado, muito aguçado. Tem hora que eu faço perguntas para o Dionísio aqui, que ele responde com uma sabedoria que eu falo, onde você leu? Não, nunca li. Falar, mas é isso que tal cientista falou, é isso que tal filósofo falou, e você diz que nunca leu. Ou seja, o Platão e o Sócrates diriam, olha, o Dionísio está recordando coisas de vida passada. Quem estiver nos ouvindo aí, pode ter certeza que você tem isso também. Vou contar um casinho aqui que parece maluco, né? Mas vou contar. A minha tia Inês, né? A minha tia Inês falou para mim que já tinha ido para outra existência, falou para mim que a minha mãe estava indo. Ela me avisou. E eu até choro quando lembro disso. Ela falou assim, meu filho, prepara seus irmãos, certo? Porque a sua mãe está vindo para cá. Aí eu, né, dormindo isso de madrugada, acordei e falei assim,
Nossa, não, isso deve ser um sonho, uma bobagem, né? Não, isso é um sonho besta. Lá que está, uma semana depois, minha mãe foi embora. Né? Que é uma prova maior do que isso, né? Da existência, né? A continuidade dessa existência na outra dimensão. Isso faz sentido, Danilo. Porque senão, para que eu li esse amontoado de livros? Às vezes, para nós, é incompreensível como que vem essa comunicação. Mas a transcendência, para quem busca mesmo a transcendência com força, com muita força de vontade, ele vai chegar a compreender isso um dia, como Jesus sabe, né? Como Cristo sabe dessa conexão entre a vida espiritual e a vida material. É isso. Todos nós estamos conectados. É o www, né? Depois os meninos procuram aí para mim o significado da palavra www em inglês, né? É uma teia, né? Aliás, uma teia. Uma teia, é como se fosse uma teia de aranha. Tudo está conectado. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, eu não estou me lembrando agora, como eu sou muito bom em inglês, é o significado, né, traduzido para a nossa língua, o que significa o www, né? Quais são as palavras dessas 3 letras e o significado. Fala, essas meninas precisam ser apresentadas aqui. Já é a proposta, né, de apresentar. World Wide Web, uma rede municipal de computadores interligados. Uma vez eu fui levar uma equipe de estudantes, né? Eu acho que essas meninas estavam naquela visita à faculdade Senai, lá em Goiânia. Você estava, né, Francisca? Sim. Olha, eu tenho uma Francisca aqui também, ex-aluna. Quando eu vi ela em sala de aula, eu falei, nossa, que legal, minha mãe chamava Francisca. É uma pessoa que eu amei muito, eu amo essa menina pra caramba. A Francisca está dizendo que esteve lá. O que o cara que é o CROIS, né, um programa de computação, falou para nós? Falou assim, olha, não adianta desligar o celular, porque dentro dele tem um coraçãozinho, e olha só, quando falou coraçãozinho, acho que nem sei se ele sabia que coração nosso vibra na 5ª dimensão. Então, dentro do celular tem um coraçãozinho que está escutando tudo que nós estamos falando aqui, mesmo o celular estando desligado. Escutando, gravando. Gravando, ele sabe onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, né? Então, o que significa, né, esse www? É uma conexão, é uma interligação. Se isso existe com a máquina que nós, seres humanos, criamos, cara, se essas máquinas estão interligadas, né, já vai agora para 6D, os chineses já estão desenvolvendo a tecnologia 6D, certo? O que significa essa tecnologia 6D? Que daqui a pouco, não vai demorar muito, a próxima transição planetária vai acontecer mais rápido agora, os logaritmos vão substituir a mão de obra, Danilo. Se você não sabe, estude. Os logaritmos vão substituir a mão de obra. Nossa, e aí? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar onde? E eu fui pesquisar isso, Danilo. Sabe onde nós vamos trabalhar? Porque isso, né, a espiritualidade está cobrando, a transcendência está cobrando, o nosso Criador está cobrando, porque Ele criou a Terra perfeita para nós, e nós, ao longo desses milênios aqui, estamos destruindo a Terra. E a Terra é um ente vivo, a Terra tem coração, a Terra tem sentimento, ela está agonizada com o que nós estamos fazendo com ela. E aí eu fui estudando e pesquisando, cheguei à conclusão que quando os logaritmos estiverem substituindo nós no volante do carro, nós na manipulação das máquinas, etc., sabe o que vai acontecer? A única função nossa vai ser recuperar o planeta Terra. Recuperar o que nós estamos destruindo. Daniel, você tocou no assunto mais importante para a transcendência hoje, certo? Porque essa coisa do www é uma rede de comunicação interligadas.
E isso é física quântica. E isso que acontece com a tecnologia era para estar acontecendo com as nossas mentes. Entre eu, vocês e vocês conosco, todos, cada um, a gente está fazendo essa comunicação. Isso seria um ponto importante da transcendência que nós temos que buscar e chegar. Porque, senão, nós vamos tornar, quem não buscar essa transcendência, vai acabar como é que chama aqueles seres que andam pela vontade do outro? Aquele homem, por exemplo, que você vê nos filmes de terror. Não, eu nem gosto de assistir. Zumbi? Zumbis. Nós vamos nos tornar zumbis se a gente Você não... fez eu lembrar uma série de filmes que falam sobre isso, né? Tanto que é terrível, aquele rapaz, aquele ator negro lá com aquele cachorro no final dos tempos, tentando achar o livro de Eli, né? É outro filme também com um ator negro que eu acho eles fantásticos, e agora esqueci o nome dele. Denzel Washington, parece que é um deles. E o outro é que ele faz muito filme de comédia. Tem 2 filmes apocalípticos, né? Esse, o livro de Eli, que o livro de Eli é a Bíblia. Né? É fantástico, mostra essas coisas dele. Aí aparecem os zumbis que vocês estão falando. E para a gente se tornar zumbis, é só a gente deixar a inteligência artificial viver por nós. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que utilizar a inteligência artificial dentro do que nós precisamos, mas não deixar que ela viva por nós. Deixar que ela estude por nós, né? E a gente fazer o quê? Porque nós é que estamos criando essa inteligência artificial. Isso. E não é sozinho, é conectado com a transcendência. Existem seres. Uma pergunta, né, que eu fiz, que aliás, o meu primo Erlinho, um senhor de 83 anos, depois de 30 anos distante, eu fui visitá-lo, e aí ele sempre tem essas histórias fantásticas, né? Ele já viu o disco voador pousar na fazenda dele, e ele conta pra gente, né, Dionísio? Passou um homem descendo desse disco voador de 3 metros de altura, ele tem histórias fantásticas, e os irmãos acham tudo que ele é louco. Não é louco, isso é realidade. Então ele me perguntou uma vez, ele conversando comigo, ele falou: ô Bené, você acredita em extraterrestre? Aí eu olhei para ele e falei assim: eu estou na frente de um, senhor Arlindo, e o senhor está na frente de outro. Então todos nós somos extraterrestres, nós estamos aqui de passagem. Só o corpo que é terrestre. Só o corpo que é terrestre. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa inteligência, a nossa consciência, eu acho que é o mais abrangente, e o nosso coração é transcendente. É só o corpo que está impregnado aqui com essa coisa, né? Do ter, e não do ser. O nosso ser não é esse corpo. Eu brincava com as meninas, né? Isso é socrático platônico. Olha, eu não conheço a Flávia, que é irmã da Francisca, eu não conheço. Eu conheço vocês, meninas? Não. Não. Por quê? Porque elas não são esses corpos bonitos que estão na minha frente. Elas são ideia, elas são pensamento. Vibração. Certo? Galáctica. Eu estou vendo, se tem seres que conseguem ver isso, né? Perceber isso, seres ascensionados. Eu ainda não sou, porque eu não consigo ler o pensamento delas. Não sei quem elas são. Não as conheço. Sim, meu amor. Nós temos engajamento aqui, ó. O Jefim falou: Benedito, amo tua pessoa, meu professor. E o Saulo de Tarso Pires Leda: estamos perdendo a nossa essência espiritual. Ele deu até uma indicação. Amo você, Ele que falou saudade. que indicaram um filme aqui, ó, A Estrada. Ele falou que é muito bom também. O Saulo que indicou. O Saulo indicou. Sim. Saulo passou por uns problemas seríssimos recentemente. Saulo, espero que você tenha aprendido com seu velho mestre, né, a ter superado o que você passou, né, amar a sua ex-esposa, os seus filhos, como você amou quando os conheceu. Né? Eu acredito que você, né, tá feliz, ela também, né, que eu amo de paixão, vou falar o nome dela aqui agora que eu vou lembrar.
a Carita, né? A história de amor desses dois era bonita e tem que continuar sendo bonita, o Sal. Certo? O amor transcende a materialidade. Então, se acabou a paixão, né? Outro dia a Francisca me deu uma aula aqui sobre paixão, né, Francisca? Queria que ela estivesse sentada aqui falando com a gente, mesmo ela hoje não está passando bem, para ela dizer para mim aquela aula que você me deu aqui, né? A biologia do corpo somático, né? Ligado o que é a paixão. Ela até me disse, olha, a paixão, o prazo de validade dela é quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Nível de E ela serotonina, explicou o metabolismo que faz isso funcionar. Então, se ultrapassa os 2 anos e continua junto e se respeitando e convivendo pacificamente, vira amor. Então, vira amor. Então, esse amor tem que ser eterno, independente da paixão, acabou, separou, não deu certo, tem que ser eterno. Ô, Saulo, eu espero que você e a Carita tenham superado isso e tratem esses meninos, esses filhos lindos que vocês têm, da mesma forma. Ele Vocês falou assim, ó. são pais e mães. Estamos bem, somos hoje melhores amigos. E isso, Saulo. Você sabe que eu fui um exemplo de você, né? Que estudou junto com a gente. Você sabe que eu fui um exemplo.